Lembrando que você precisa ouvir a primeira parte, não ouça a segunda parte sem ouvir a primeira. Se fizer isso e não entender o que está sendo falado aqui, aí é uma culpa total sua, porque está ali para você ouvir tudo, né? É como a Bíblia, você quiser pegar um verso isolado, um contexto isolado e criar uma doutrina, você vai ser culpado disso. O livro está todo lá para você não precisar pegar partes, mas se você quiser, é uma escolha sua, assim como nesse áudio, você tem que ouvir a primeira parte e a segunda parte. Aqui em Isaías 14, onde eu falei que nós iríamos agora comentar, tem muitas partes que fazem cair por terra essa questão do diabo era bom e ficou ruim, mostrando que o texto, de forma clara, sem pegar partes isoladas, ele fala da Babilônia, ele fala sobre pessoas que são fermentados pela serpente, ou seja, o próprio homem, ele se corrompe, não dando ouvido à voz do Pai. E ele começa então a se colocar como maior do que os outros. Ele começa a se colocar como líder uns dos outros. Ou seja, sobe para a cabeça dele algum tipo de poder que é dado a ele. E ele começa a se ver maior do que os outros. E o texto ele fala do rei da Babilônia, que estava assim. Mas num contexto geral você vai perceber que o texto fala não só do rei. Ele fala da Babilônia em geral. Quando fala de Babilônia está se referindo justamente a pessoas que se venderam, né, a sua carne, aos seus desejos, não ouvem mais a voz do Pai. Com isso, caem do seu Éden. Olha só que interessante. Aqui no primeiro verso já deixa claro que essa parte de Isaías 14 é uma profecia que não se cumpriu ainda. Né? Quando ele fala aqui da Babilônia, ele está se referindo a uma Babilônia que cairá ainda. O rei da Babilônia aqui é só um deles. Mas todos os que se colocam como maiores do que os outros cairão. Sabe, virarão pó, irão para o Sheol, sepultura. E o texto inteiro fala sobre isso, sobre a questão da Babilônia. Homens que se colocaram como maior do que os outros, mas morrerão como todos os outros. E lá na sepultura, as pessoas, quando virem eles chegando, vão falar: mas vocês não eram tão grandiosos, tão poderosos, nos escravizaram, nos espremeram até onde pôde, e agora vocês estão aqui junto conosco. Vocês não se diziam ser deuses? Os reis da Babilônia, eles eram considerados como deuses, né, naquela época. Até hoje, se você falar para uma pessoa que um pastor vai para o inferno, tem gente que até te bate, porque elas acreditam que não vão. Imagina, se um dia eles se encontrarem no inferno e ela falar: mas você não era pastor, não pregava para tanta gente, agora está aqui também. Então é mais ou menos o mesmo nível de entendimento você tem que ter para essa história aqui. O profeta está dizendo para o rei da Babilônia: vocês são seres humanos e estão se colocando como maiores do que os outros. Só que no primeiro verso ele fala: o Senhor terá compaixão de Jacó, ele tornará a escolher Israel e estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Quem são os estrangeiros? Somos nós, somos os gentios, que fomos enxertados na videira, que não fazemos mais parte agora de um sistema religioso em si. Não fazemos mais parte da Jerusalém terrena, fazemos parte de uma Jerusalém celestial. Por isso que o Pai fala, que aqui o profeta fala, que ele separará Israel, ele voltará a escolher, ou seja, até o povo de Israel é seleto quem se salva. Não são todos que se salvam, igual no caso da mulher samaritana, o caso de Zaqueu. A Bíblia tem poucos exemplos, né? Mas são os que a gente lembra, os próprios apóstolos. Tem lá o cego de Jericó que passou a ver, tem o Bartolomeu, tem aquele rapaz também que Pedro e João curam lá na porta do templo, o coxo. Depois tem mais as 5.000 almas que Pedro e João tiram do sistema, eles são presos por causa disso. Tem o Messias lá que repartiu o pão com mais de 5.000 pessoas. Você vê que o pão é a palavra, não é pão físico. O sistema atrás que é pão físico, a gente não entendeu o tanto de gente que se libertou naquela época. Multidões estavam seguindo o Messias e deixando o sistema religioso para lá. E a cada dia eles iam perdendo o seu poder, os seus ganhos começou a diminuir muito com o Messias presente ali naquela época. Todas essas pessoas, por darem ouvido à voz do Espírito, à voz do Messias, elas foram abrindo seus olhos espirituais, seus ouvidos, se libertaram das suas paralisias e com isso elas foram selecionadas para participar da Nova Jerusalém. E tudo isso se cumpre com o Messias disse em João 10, a questão de haver um pastor e um rebanho, quando as ovelhas de fora do aprisco se juntassem com as de dentro. É o que o profeta está falando aqui, o povo seleto de Israel se unisse com os de fora. E a Babilônia, quando isso começar a acontecer de fato, vai começar a cair. Nós percebemos que isso já começou a acontecer. Muitas pessoas abandonando a Babilônia,
já começando a buscar o Pai em espírito, cujo era propósito do Messias. Começou a acontecer em Atos, mas depois o sistema religioso se levantou. A besta novamente recebeu o seu poder, foi ferida pelo Messias, né, o engano da Babilônia. O Messias feriu na cabeça, o povo começou a acordar, começou a deixar de praticar sacrifícios, agora para abençoar a vida um do outro, né? Como em Atos 2, o povo vendendo tudo que tinha. Você acha que era comum o povo praticar aquelas coisas lá? É claro que não. Foi as palavras do Messias que trouxe aquele renovo, aquela vida para aquelas pessoas. Só que o sistema religioso não suportou ficar sem poder, perder a mordomia. Como eu já gravei no áudio aí sobre por que o sistema religioso foca na cruz lá, eu explico muito bem essa questão, que eles perderam a mordomia, ficaram sem poder. Aí vem a besta, se levanta novamente muito mais poderosa, se unindo com a besta do mar, a besta da terra, e todas as pessoas que haviam sido libertadas pelo Messias, que acordaram em espírito, começaram a morrer novamente pelo ferimento da besta novamente, começaram a ser selados novamente pelo engano, e foi morrendo. Aí, como diz no Apocalipse, são as testemunhas que ainda se levantarão, porque o Pai levantará as testemunhas para lutar contra a besta novamente. Você percebe como tudo faz sentido? Então, quando aqui em Isaías 14 está falando da Babilônia, o profeta está enxergando a maldade daqueles homens. E ele diz para eles aqui, né, como caiu do céu a estrela da manhã. A estrela da manhã, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã, né, filha da alva. Ou seja, era uma estrela que estava brilhando no céu, mas que perdeu o seu brilho. A estrela da manhã é aquela estrela que, se você acordar de manhãzinha, ela sempre está lá sozinha, acesa, né? Então ele estava dizendo aqui para o rei da Babilônia que ele era como uma estrela da manhã aos olhos do Pai. Mas ele perdeu o seu brilho porque ele começou a utilizar do poder que foi dado a ele para escravizar as pessoas, gente. É tão nítido. Leia o contexto todo para você entender. Inclusive fala aqui que este rei, né, essas pessoas, elas iriam morrer, iriam para as profundezas do Sheol. Sheol significa sepultura. Você acha que um espírito vai para a sepultura ou ele está se referindo ao rei da Babilônia? Olha só, fala que ele irá ao fundo do abismo, né, no verso 15. Então fala aqui que ele colocou no coração dele que iria subir ao céu, erguer o trono dele acima de Deus e tal. Gente, não é assim que as pessoas fazem quando elas são soberbas. Elas acham que são Deus, elas acreditam que têm autoridade para dominar as pessoas, para mandar nas pessoas. E não é isso que nós vemos no mundo, pessoas se colocando como maiores do que Deus. O próprio Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. E nós vemos na Terra quantas pessoas em suas empresas que escravizam, que não dão livre-arbítrio não. É 8 ou 80. Ou você aceita o que eles querem, ou então você é mandado embora, porque o Deus dele é o dinheiro. E com o dinheiro eles dominam as pessoas. Será que é difícil de entender isso? Leia o contexto de Isaías 14 para você ver que o tempo todo aqui ele está se falando como uma pessoa. Assim como lá em Ezequiel 28, ele está se referindo ali ao rei também, que estava orgulhoso, né? Quando fala lá que ele estava no céu, que estava no Éden, com pedras afogueadas, as pessoas colocam ali como sendo o diabo ali, gente, não tem lógica, porque o próprio profeta diz que o Pai criou o bem e ele criou o mal. O Messias disse também que nunca houve verdade em Satanás, nunca houve. Então, peraí, gente, como que pode ele agora ter se rebelado, um espírito que se rebelou? Não tem lógica isso. Só que as pessoas ficam presas nisso. E sabe por que o sistema utiliza muito o diabo? Porque é muito bom ter em quem pôr a culpa. Não foi você que errou, foi o diabo. Vem pra cá que nós vamos expulsar ele da sua vida. Quando na verdade o que precisa é as pessoas acordar do sono que elas estão e voltar a buscar ao Pai em Espírito e ouvir a sua voz e abandonar os seus desejos carnais. Porque o mal que luta contra nós o tempo todo é a nossa carne, querendo que a gente faça coisas que vão contra a vontade do Pai. Mas quando você é espiritual, você vence a carne e ela não te domina. Só que o sistema religioso vem, cria esse inimigo que está o tempo todo lutando com você para tirar você da presença de Deus, como eles dizem, né? Mas somos nós que saímos, como o pai disse para Caim, o pecado jaz à porta, cabe a nós dominarmos. Ou seja, está em nosso poder, não está na mão de ninguém. Mas aí eles vêm e dizem que
é o diabo que faz isso, que você está possuído pelo diabo. Aí eles pegam tudo quanto é passagem isolada para tentar provar, né? Leia Ezequiel 28, o capítulo todo, para você ver que ali em nenhum momento ele está falando de um ser, ele está falando de uma pessoa que está se corrompendo pelo sistema, deixando de buscar o Pai no Espírito, abandonando o seu Éden, o seu estado perfeito, para agora se tornar carnal, buscar as coisas da carne, ambição, cobiça, avareza. São pessoas que abandonaram o eterno Criador para agora se satisfazerem na carne. E todas elas vão para o Sheol, vão morrer. E era isso que os profetas alertavam para eles. Aqui no verso 12 de Isaías 14 fala: como você caiu do céu, né, ó estrela da manhã. Quando fala céu, a gente tem essa ideia desse céu aqui, né? A gente não entende que o nosso cérebro, ele é o céu que se conecta com o Pai, né? É aqui que está o céu do nosso eterno Criador, onde ele habita, onde está a arca da aliança hoje. Por isso que quando fala de plantar no reino dos céus, é plantar no próximo, porque sempre que você precisar, você vai ter como colher. Aí é o local onde a traça e nem a ferrugem corrói. São as lembranças, são os bons momentos. Nada corrói esses momentos que nós podemos ter um com o outro, mas o sistema incentiva as pessoas a plantar na terra, a conquistar coisas da terra, e as pessoas estão cada vez mais frias, sem amor, porque não tem mais, não planta, não vai colher. As pessoas não estão plantando mais umas nas outras, infelizmente. Gente, o texto é tão claro, né? Ele fala aqui, ó, que ele derrubava as nações, né? Quem é que derruba as nações? São as pessoas. Olha aí para você ver. Os deputados, os políticos aceitando subornos, pegando o dinheiro da merenda, da educação para enriquecer a eles mesmos. Olha como que o país sofre por causa desses homens maldosos que recebem poder para ajudar as pessoas e se colocam agora como ladrões, roubam as pessoas. Perceba, essas pessoas precisam ser tiradas do meio da humanidade. São os joios que acabam com a terra e faz a terra não ter sabor. Nós poderíamos viver num paraíso se não fossem essas pessoas. Aqui no verso 11 ele fala que essas pessoas são soberbas, mas elas serão lançadas na sepultura junto com o som das suas liras, na cama das larvas, sua coberta serão os vermes. Gente, aonde que um espírito passa por isso? É coisa carnal, é a nossa carne que vai passar por tudo isso. E esses homens sendo carnais, sabendo que vão morrer se continuarem praticando isso, eles continuam na sua soberba, na sua ganância, querendo aquilo que é do próximo. Eles não têm direito de fazerem isso, de caírem do seu Éden e pôr o mundo inteiro a perder pela sua cobiça, pela sua ambição. Você está entendendo isso? Olha só que no verso 16 ele fala: os que olham para você se admiram da sua situação. Por respeito, eles ponderam. Eles dizem: mas esse não é o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? O homem não está falando de um ser, como que pode os caras fazer uma analogia desse texto com o inimigo, gente? Sendo que o próprio profeta dizia que o Pai criou o bem, o Pai criou o mal. É tirar a autoridade demais do nosso Criador, né? Leia Ezequiel 28 e você vai ver que o contexto todo fala a mesma coisa que aqui Isaías. São dois profetas diferentes falando a mesma coisa, dando um raio-x da vida daqueles homens que estavam perdidos diante do Pai. Haviam perdido toda a graça, todo o brilho que eles tinham. Eram estrela d'alva, realmente, Lúcifer, porque Lúcifer significa estrela d'alva, estrela da manhã. E o Messias, lá no Apocalipse 22, ele fala que ele é a estrela d'alva. Então ele é o Lúcifer, não esses homens que se colocaram como reis. Ele é quem pode receber esse título de Lúcifer, de estrela d'alva, a estrela que nunca apaga, porque ele não deixou cair, ele não aceitou comer do fermento da Babilônia, ele se manteve firme, não foi como esses homens que caíram do Éden. O Messias continuou espiritual e com isso ele recebeu então o título de filho. Ele foi exaltado perante o Pai porque não cedeu às tentações da carne. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro fala que o Messias, ele é a palavra que os profetas falavam. Ele é a estrela d'alva que brilha em nossos corações, o Lúcifer de nossas almas, a luz que ilumina a escuridão. Olha como o sistema confunde todos, fala que Lúcifer é o diabo, gente, é um absurdo. Leia aí 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, veja se sou eu que estou inventando. Você pegando agora este raciocínio, você vai pegar todos os textos que falam de diabo na Bíblia e você vai começar a compreender que diabo significa opositor. Satanás é opositor à verdade. Ele foi criado justamente para se opor, para que a luz se manifeste.
Aqueles que quiserem continuar nas trevas, continuarão. Mas é necessário que existam as trevas para que a luz se manifeste. Aí tem a tentação do Messias no deserto, que ali são seus próprios desejos carnais lutando contra o seu eu espiritual, e ele consegue vencer a tentação, adora somente ao Pai, não aos desejos carnais, não aceita os desejos da carne. Por isso que ele foi um servo fiel, né? Obrigado a todos que ouviram a parte 1 e parte 2. Creio que essa parte 3 ela irá preencher mais o entendimento com a verdade, para que o fermento realmente seja extirpado do nosso meio, da nossa mente, que sejamos livres para adorar o Pai em espírito, sem prisões, sem amarras, sem algemas em nosso entendimento.